Conceitos fundamentais. O nicho ecológico é a forma com que uma determinada espécie usa os recursos do ecossistema, ou seja, como ela se alimenta, onde se abriga e como se reproduz. O próximo tópico a ser definido é a cadeia alimentar. Todos os seres vivos precisam de energia. A principal fonte de energia do planeta é o Sol, pois através dele todas as espécies podem obter o seu alimento. Chamamos de nível trófico cada degrau da cadeia alimentar por onde a energia passa. E dependendo do nível trófico, um organismo pode ser produtor, que são aqueles que realizam fotossíntese, consumidor primário, que se alimenta dos produtores, e também consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário. É importante salientar o papel dos decompositores, que são consumidores de matéria morta. São bactérias e fungos responsáveis pela reciclagem de matéria orgânica. Relações ecológicas. As relações entre os seres vivos podem ser harmônicas, quando há benefícios mútuos entre as espécies, ou desarmônicas, quando um dos envolvidos é prejudicado. Nas colônias, os indivíduos pertencem a uma mesma espécie e são fisicamente unidos. Eles podem exercer funções iguais, também chamadas de homotípicas, ou funções distintas. Um exemplo de colônia são os corais. O próximo tipo de relação harmônica são as sociedades, nas quais há também o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, porém são fisicamente independentes. No caso das sociedades formadas por sardinhas, elas se agrupam para se proteger melhor do ataque dos predadores. Mutualismo é uma relação em que duas espécies diferentes têm uma forte dependência. Um exemplo a ser citado são os cupins, que não têm capacidade de digerir a celulose, mas existem alguns protozoários no seu intestino que realizam essa tarefa. Assim, os dois se beneficiam dessa relação. Entre os búfalos e os pássaros, existe uma relação de cooperação, na qual os pássaros conseguem alimento, pois existem parasitas que se localizam na pele do búfalo, e este se beneficia com a limpeza. Nas relações harmônicas, existe também o comensalismo, no qual os seres vivos se aproveitam do resto dos alimentos dos outros. Temos também o inquilinismo, no qual alguns seres, para se proteger, procuram abrigo em outros organismos. A primeira relação desarmônica e mais comum é a competição, onde animais de mesma espécie ou não disputam pelos mesmos recursos, sejam eles relacionados à alimentação, reprodução ou habitat. O predadismo é a caça de outro animal para consumo, e quando os indivíduos se alimentam de outros da própria espécie, chamamos de canibalismo. O parasitismo é uma relação em que um indivíduo se alimenta do outro, sem matá-lo. Um exemplo é a planta cipó-chumbo, cujas raízes roubam a seiva elaborada de outras plantas. O amensalismo é quando um organismo produz substâncias que acabam com o desenvolvimento de outro.